Agora, Edmundo, quero comentar uma notícia aqui com você, que é essa daqui, né? O homem chegou na Vila Belmiro. Luan é o novo reforço do Santos. Dessa vez, oficialmente, a gente já comentou sobre isso, né? Colocaram alguns lances dele aí no Grêmio, tudo. Cara, o Luan é um caso complicado de comentar, né, Edmundo? Mas, pô, a gente torce pra que ele consiga, pelo menos jogar, né, cara? Nem jogar ele tava conseguindo no Corinthians ultimamente. Quando jogou mal, né? Vamos ver se lá na Vila Belmiro, de repente, ele, uma prainha pertinho, ele recupera, né, cara? Você achou uma boa pro Luan e pro Santos? Ô, Gui, Oi. volta aí que eu não tô te vendo. Ô, Gui, a gente falou sobre isso na quarta-feira. Na minha modesta opinião, bom para todo mundo. E aí eu vou pontuar o porquê, né? Corinthians não ia colocá-lo para jogar e ia ter que pagar o salário de qualquer maneira. Então é bom para o Corinthians também que sai um atleta que está ali, sabe, te incomodando no dia a dia. Imagina uma vitrine, né? Imagina como é que foi a conversa para falar com ele, ó, Luan, o camisa 7 a partir de agora vai ser o Yuri Alberto. Entendeu? Então, assim, foi muito bom para o Corinthians. Acabou o desconforto do Vitor Pereira. O presidente do Willian não precisa mais responder sobre o Luan. Então, foi bom para o Corinthians. Faz parte. Você fica feliz quando contrata bem e fica triste quando contrata mal. Passou. Aí foi muito bom para o Luan, porque são novos ares, um lugar maravilhoso, porque eu joguei no Santos, muito bom, uma cidade maravilhosa para se viver. Um clube que não tem tanta expectativa. Sim, o Santos hoje sabe que não vai lutar pelos principais títulos do futebol brasileiro. Tem uma molecada muito boa no Santos, que pode correr para ele, e ele pode se sentir motivado a fazer com que esses atletas produzam também. E excelente para o Santos, que recebe um jogador com uma história, com um histórico positivo, né? Ele foi o melhor da América há 5 anos atrás. Entendeu? Então, assim, histórico ele tem. E se ele quiser jogar, eu acho que ele pode voltar. O Ganso não está jogando muito bem. O Ganso muito. Um caso muito parecido. Muito parecido. Ficou ali um período longo sem produzir e hoje é peça fundamental no time do Fernando Diniz. Então, para mim, foi bom para todo mundo. Eu li a matéria do jornal que dizia ruim para todo mundo. E aí dizia da assinatura, não com essas palavras, mas um atestado de burrice, né? Eu contratei mal e agora eu pago para ele jogar em outro time. Mais ou menos isso queria dizer a matéria. Eu não penso assim, porque você contrata, numa gestão, contrata 20, 30, 40, 50 jogadores, dependendo do momento do seu time. E você não vai ser assertivo em todas, sabe? E tem jogadores que são excelentes com uma camisa e não são bons com outras. Não são bons com outra. Faz parte. Só que a lei obriga a que você cumpra todo o contrato que foi assinado. E o Corinthians já tem que pagar. Mas imagina assim, o Luan vai para o Santos, conduz a virada do Santos. O Santos está em 9º colocado, eu acho, 9º ou 10º colocado. Conduz a virada do Santos, leva o Santos à Libertadores de 2023, lá numa 3ª, 4ª colocação, arrebenta, faz 15 gols, 12 gols no término desse Campeonato Brasileiro. Aí vem um time da Arábia, vem um time do Japão e compra o Luan. O Corinthians vai ser beneficiado. Entende? Eu penso sempre pelo lado positivo. Melhor do que ele ficar lá no antigo Parque São Jorge. Eu sei que o Corinthians não treina mais no Parque São Jorge, treina lá no CT Joaquim Grava. Melhor do que ele ficar lá no CT do Joaquim Grava, só treinando
E o Corinthians pagando da mesma forma. Pelo menos tu pegou a sua mercadoria e colocou numa excelente vitrine, numa das camisas mais conhecidas do mundo, graças ao Pelé. Sabe? Então, assim, para mim foi bom para todo mundo. Porque eu sempre tenho a tendência em olhar pelo lado positivo da coisa. E acho que foi bom para todo mundo. Né? Agora, depende muito do Luan, da dedicação dele, para que ele, né, faça com que tenha valido a pena para as três pontas, né? Para o Corinthians, para ele e principalmente para o Santos. Então eu acho que pagar integralmente o salário tinha que ter pelo menos uma divisão mínima ali, mas realmente dos males o menor. Mas aí o Santos não ia querer. Então, exatamente, deve ser por isso. Até o Gustavo fala aqui, ó. É um caso muito difícil de entender, né? Porque ele sabe jogar bola, parece que é psicológico o negócio. Acho que é o que você comentou no Pânico hoje. O cara faz contra 3 a 5 anos e acaba se acomodando. Eu também concordo com isso, Edmundo, mas tem que lembrar que o Luan não estava jogando bem no Grêmio também, né? No Grêmio ele já estava jogando mal, aí foi pro Corinthians para ver se melhorava, não melhorou e agora vai pro Santos com a mesma intenção de ver se ele consegue recuperar parte do futebol, até porque é um cara de 29 anos, né, Edmundo? 29 anos é o auge físico de um jogador de futebol, né? Sim, mas no Grêmio pelo menos ele estava jogando, né? E no Corinthians? Ele entrava, jogava mais ou menos. E no Corinthians, que ele não está nem relacionado. Nem relacionado e sem vontade, né? Oi? E sem vontade de jogar, me parece também. Então, alguma coisa não deu certo ali nessa relação. Quando não dá certo a relação, ela tem que ser rompida, cara. É assim em todos os setores. Mas pergunta pro Luan se ele ia abrir mão dos seus salários até o final do contrato. Ele não iria, não vai. Então o Corinthians teria que pagar e se romper, se rescindir, a multa ainda é. Ixi, sumiu. Acho que caiu. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Foi o Bernardo, meu amigo, aqui me ligando. Então, assim, se você interromper o contrato, ainda é pior. Então, eu tenho que pagar mesmo, é melhor que eu coloque numa vitrine. Vai que, entendeu? Vai que ele arrebenta e... Tentar alguma coisa, né? E eu consigo vendê-lo para algum clube. Bom, vamos ver o que vai dar no Luan. Até, ó, o Rodrigo tá fazendo uma comparação que eu não sei se é válida, falando que ele até fala isso. Edmundo, guardadas as devidas proporções, você viu uma situação parecida em 2000, quando saiu do Vasco para ir para o Santos e foi muito bem, jogou demais? Acho que é muito diferente. Você não estava jogando mal no Vasco, né? Não, eu estava jogando bem no Vasco, mas eu não recebia há 9 meses, porque eu tinha recém voltado da Itália e eu pedi para ser emprestado também para Lazio, por um time da Itália, porque o Vasco tinha contratado o Romário, o Eurico tinha mentido para mim, dizendo que tinha contratado o Romário só por 3 meses, só para o Mundial, e não era verdade. E aí ele parou de me pagar, e por isso eu pedi para ser emprestado. Mas eu estava jogando e jogando bem, assim. E fui para o Santos, joguei bem. Embora os resultados... Mas não recebeu também. Também não recebi. Mas o Santos me pagou depois. O Santos não me deve nada, não.